Como o maior investidor do Brasil divide sua carteira de ações? Quais empresas Luiz Barsi vê como geradoras de renda mensal e quais ele vê como oportunidade? Qual o percentual ele coloca em cada tipo de empresa? Vamos ver como Luiz Barsi divide a carteira e entender melhor a estratégia do jacaré da bolsa. E entender quais empresas fazem parte da carteira de Luiz Barsi. Bom, vamos começar falando quem é Luiz Barsi, esse senhorzinho aqui. Ele é nada mais e nada menos que o maior investidor pessoa física do Brasil, onde possui um patrimônio de 4 bilhões, e é um dos bilionários da Forbes, na última lista estando na 90ª posição. Bom, Luiz Barsi é filho de imigrantes, não veio de uma família rica onde sofreu bastante. O pai dele morreu quando ele tinha apenas 1 ano de idade, então ele não tem memórias do pai dele. Após o pai dele falecer, a mãe dele e ele foram expulsos da casa dos avós dele, da casa da família. Com isso, a mãe de Barsi sempre teve que trabalhar bastante para sustentar o filho e Barsi teve que trabalhar desde jovem, trabalhando desde os 7 anos de idade como engraxate em frente à bolsa de valores. Então Luiz Barsi tem uma origem humilde, focando sempre em crescer na carreira, estudando, se formou em técnico em contabilidade, se graduou em economia e direito, teve vários empregos, foi professor de universidade, trabalhou muito tempo escrevendo para o jornal Valor Econômico e vários outros empregos, onde sempre foi aportando e aumentando o patrimônio. Ele começou a investir por volta de 1970, por volta dos seus 30 anos de idade, e ao contrário do que muitos podem imaginar, vendo o patrimônio total dele atual, Luiz Barsi começou a investir com valores pequenos. Se for trazer a valores nos dias de hoje, seria por volta de R$ 500 mensais. E olha, muita gente investe muito mais que isso mensalmente e acha que ainda é pouco. Luiz Barsi começou de baixo e foi crescendo na carreira, aumentando os aportes e aumentando a renda vinda das suas ações. E uma das maiores características de Luiz Barsi é a disciplina, onde desde 1970 ele vem aportando e não parou até hoje. E com seus 84 anos, ainda continua aportando, investindo em ações de renda, investindo em ações de oportunidade, onde ele investe em ações esperando retornos daqui a 5 e 10 anos. E será que essa maneira de pensar traz tanta vitalidade a esse senhor? É interessante notar a maneira como Luiz Barsi pensa. Com seus 4 bilhões de patrimônio, e se o tempo deixar, ele aumentará e multiplicará esse patrimônio em mais vezes. Bom, o Luiz Barsi tem uma metodologia de investimento, basicamente uma filosofia que eles apelidaram de BEST, que é um acrônimo onde B representa bancos, E energia, S seguros, o outro S saneamento e T de telecomunicação. Não necessariamente que o Luiz Barsi tenha ações de todas essas empresas. No caso de telecomunicação, ele não possui em carteira. Assim como eu vou mostrar nesse vídeo as empresas que ele investe, você verá que ele não possui todas, e alguns setores mais e outros menos. Além desses setores, o Luiz Barsi tem alguns critérios para escolher as ações, onde ele escolhe ações com perenidade e verticalidade, olha muito a atitude dos controladores, se estão vendendo, comprando ações, se são de boa índole e se são bons profissionais. Além disso, ele gosta muito de visitar as empresas, conhecer melhor as empresas, entender o que faz, conhecer o pátio fabril, ir no chão de fábrica e entender exatamente como que a empresa trabalha e o que faz e se são boas empresas, não ficando apenas atrás da tela comprando e vendendo ações. Ele gosta de saber e conversar com as pessoas da empresa para entender melhor. E outro principal critério que a empresa tem que ter é ter uma boa política de remuneração aos acionistas. E eu gosto de chamar essa metodologia que o Luiz Barsi investe de metodologia anti-besta. Dificilmente empresas desses segmentos te surpreenderão de maneira negativa. Não necessariamente que é para pegar qualquer porcaria desses setores aqui que você vai se dar bem e terá bons resultados, não. Mas geralmente nesses setores você encontrará boas empresas que dificilmente quebrarão ou dificilmente terão maus resultados. E de antemão, nada nesse vídeo se trata de uma recomendação de investimento ou de compra ou de venda. Eu vou mostrar as porcentagens da carteira de Luiz Barsi e as ações, mas eu mesmo não sigo à risca o que ele fala e não tenho todas as ações que ele tem. Da carteira dele, devo ter umas 3 ou 4 ações que ele possui. Bom, o Luiz Barsi divide a carteira dele em 3 principais segmentos: empresas geradoras de renda que têm fortes lucros e distribui esses lucros aos seus acionistas recorrentemente todos os anos, empresas de oportunidade, onde ele vê assimetria de mercado e vê crescimento nessas empresas para o futuro, e reserva de oportunidade,
onde ele guarda um pouco de dinheiro para comprar ações quando o mercado cai ou quando ele vê uma assimetria de mercado. Bom, vamos começar falando dessa reserva de oportunidade, que representa cerca de 1 a 2% da carteira de Luiz Barsi. A reserva de oportunidade ele usa para comprar ações quando a cotação das empresas cai. Por exemplo, na época da pandemia, onde várias empresas perderam valor e Luiz Barsi usou esses valores para comprar mais ações dessas empresas e aumentar a sua participação. Agora vamos falar de algumas empresas que são geradoras de renda, onde distribuem lucros recorrentemente. E essa parte representa de 80 a 90% da carteira de Luiz Barsi. E uma dessas principais empresas, e são uma das maiores posições de Luiz Barsi, é a Klabin, que atualmente tem um dividend yield de 6,7% e teve uma valorização nos últimos 12 meses de 16,11%. É uma empresa que trabalha com vendas de papel e celulose e trouxe bons frutos a Luiz Barsi. Outra empresa que faz parte da carteira de Luiz Barsi para a parte de renda é BBAS3, que atualmente está com dividend yield de 8,34%, teve uma valorização de 73% nos últimos 12 meses e a longo prazo o Barsi teve bons resultados. Tanto é que o Luiz Barsi é o maior investidor pessoa física do Banco do Brasil, ou seja, o CPF com a maior quantidade de cotas do banco. E o Barsi vem comprando o Banco do Brasil há muitos e muitos anos atrás, onde chegou a comprar cotas da empresa a centavos. E com certeza o banco deu bons retornos a Luiz Barsi. Outra empresa que o Barsi cita com frequência é a ISA-CETEP, TRPL4, que tem um dividend yield de 8,15% e teve uma valorização de 32,46%. É uma empresa de energia no setor de transmissão de energia. E como você pode ver, essa empresa deu bons resultados nos últimos 10 anos. E tem uma distribuição de lucros recorrente, na média de 7,39% nos últimos 5 anos. Outra empresa do setor elétrico de transmissão de energia é a Taesa, TAE11, com dividend yield atual de 5,94% e uma valorização de 9,61% nos últimos 12 meses. E é uma empresa que trouxe bons resultados nos últimos 10 anos. E é uma empresa que faz parte da minha carteira, assim como o Banco do Brasil faz parte também. E é uma empresa que tem uma forte distribuição de dividendos, onde nos últimos 10 anos distribuiu na faixa de 15% no máximo e no mínimo de 6%, com uma média nos últimos 5 anos de 11,22% de dividend yield. É uma ótima empresa para quem quer montar uma carteira previdenciária, mas no último ano distribuiu menos dividendos por causa do seu forte investimento. Outra empresa que o Barsi cita muito, principalmente no livro dele, é o Banco Santander, com a dividend yield atual de 5,40% e uma valorização nos últimos 12 meses de 12,15%. E com certeza trouxe bons retornos para Luiz Barsi, onde ele vem fazendo posição no banco há bastante tempo, começando a comprar lá nos anos 2000. E é uma empresa que sempre distribui dividendos, uma média dos últimos 5 anos de 7,52%. Outra empresa na carteira do Barsi que eu julgo estar nesses 90% de renda é a CEMIG, com dividend yield de 10,75% e uma valorização dos últimos 12 meses de quase 16%. Eu não sei quando o Barsi começou a comprar a empresa, mas com certeza deu bons frutos para ele. Se foi aqui, se foi aqui, se foi aqui, ou até mesmo se foi por aqui, com certeza ele teve bons frutos de valorização. E se foi muito antes disso, com certeza teve bons frutos. E também tem uma distribuição recorrente de dividendos, onde em 2014 chegou a pagar 25% e nos últimos 5 anos pagou 9,19% de dividendos. Outra empresa que deve fazer parte desses 90% é a Suzano, mas não tem uma forte distribuição de dividendos. Então eu acho que o Barsi olha mais como oportunidade, mas ele deve investir com recorrência nessa empresa. Bom, nos últimos 12 meses ela teve uma valorização de 9,45% e tem um dividend yield atual de 2,16%. E cresceu bastante nos últimos 10 anos, mas não apresenta uma forte distribuição de dividendos, onde o dividend yield médio nos últimos 5 anos está em 2,82%. Agora uma empresa que o Barsi vem citando bastante é a Caixa Seguridade. Bom, ele possuía BB Seguridade em carteira, onde deve ter um pouco dessas ações, mas ele citou que está trocando BB Seguridade por Caixa Seguridade, onde ele julga que vê mais oportunidade em Caixa Seguridade do que BB Seguridade. Bom, não sabemos se ele ainda está trocando ou se ainda tem uma forte posição em BB Seguridade. Bom, Caixa Seguridade teve uma ótima
ótima valorização nos últimos 12 meses de 74% e um dividend yield de 7,73% atual. É um IPO recente, mas que já vem distribuindo bons dividendos, onde tem um dividend yield médio nos últimos 5 anos de 7,77% e mostra uma boa constância e tem um crescimento de lucros e um payout elevado. Agora uma empresa que trouxe bons frutos a Luiz Barsi é a Unipar Carbocloro, que é uma empresa que comercializa soda cáustica e cloro, principalmente cloro para empresas de saneamento. É uma empresa mais voltada para commodity, que fornece para um setor perene, que no caso é para o setor de saneamento. Bom, atualmente está com dividend yield de 4,73% e teve uma desvalorização de 3,58% nos últimos 12 meses. Ao longo dos 5 anos, a Unipar teve uma rentabilidade real de 184%. Já nos 10 anos, teve uma ótima valorização de 3.226 de rentabilidade real e de cotação de 5.740. Eu gosto de olhar a rentabilidade real porque já desconta a inflação. Agora vamos falar das empresas de oportunidade, onde o Barsi vê oportunidade para o futuro e espera um forte crescimento delas. E uma delas é a Cielo, com dividend yield atual de 5,92% e uma desvalorização de 0,23% nos últimos 12 meses. Nos últimos 5 anos teve uma desvalorização de menos 42% e nos 10 anos uma desvalorização de 61%. É uma empresa do setor financeiro muito conhecida pelas maquininhas de cartão e distribuiu seus lucros com recorrência, onde tem um dividend yield médio nos últimos 5 anos de 5%. Outra empresa que o Barsi cita como oportunidade é a Braskem. Lógico que ele citou ela em algumas entrevistas um pouco antigas, e recentemente a empresa vem passando por polêmicas, onde uma das suas minas afetaram a cidade de Maceió com desabamentos, onde é uma empresa gerenciada pelo grupo Odebrecht, que também é envolvida com várias polêmicas, em várias investigações, e também tem forte participação da Petrobras. E é uma empresa que trabalha com produção de resinas termoplásticas. Não tem distribuído muito dividendo nos últimos 5 anos, mas o Barsi vê oportunidade na empresa. E eu não sei se o Barsi ainda continua aportando e se ainda vê oportunidade, mas eu sei que fazia e talvez ainda faça parte da carteira de Luiz Barsi. Agora uma empresa muito polêmica é a IRB Brasil, uma empresa de resseguro, onde faz seguros para seguradoras. Atualmente não está distribuindo, pois não apresenta lucros recorrentes e está em processo de reestruturação. O Barsi comprou ela por ver oportunidade na empresa nos últimos 12 meses, até que teve uma valorização de 9,62%. Nos últimos 5 anos, a empresa perdeu 94% de valor de mercado e nos últimos 10 anos o site nem consegue contar, pois saiu da cotação de mais ou menos R$290 para R$45 atualmente. E bom, nesse processo aqui a empresa teve alguns agrupamentos e não vem distribuindo lucros com recorrência e também não vem apresentando lucro. E também teve alguns prejuízos durante o período. E muita gente comprou essa empresa, pois viu algumas entrevistas do Barsi falando que era uma empresa que ele investe como oportunidade. Mas muita gente colocou 30%, 40%, 10%, 100% na empresa e acabou se frustrando. E assim como outras empresas que o Barsi acertou, ele esperou bastante tempo para a empresa se reestruturar e ele pode conhecer mais empresas do que outros investidores. Então tem que esperar o tempo acontecer, ver se a empresa consegue sair da reestruturação e se conseguir, o Barsi pode colher bons frutos. Mas tem que entender que o Barsi já citou que isso não representa nem 1% da carteira do Barsi. Ou seja, não adianta colocar 10, 20, 30% ou 100% na empresa, sendo que nem mesmo o Barsi, que olha oportunidade na empresa, coloca uma grande quantidade do patrimônio dele. Então não adianta seguir dica, faça sua própria análise e não vai investir em qualquer empresa, ainda mais em empresas em reestruturação. Eu mesmo não invisto nessa empresa. Outra empresa muito conhecida e grande da carteira do Barsi é a Cosan, e que julgo eu que ele está olhando como oportunidade. E é uma holding onde tem várias empresas como Raizen, Moove, Comgás, Rumo, e atua muito com o setor sucareiro, de álcool e de logística. Bom, tem um dividend yield de 2,23% atual e teve uma valorização de 16,77%. Nos últimos 10 anos teve uma boa valorização de 190% e descontada a inflação de 65%. Então tem uma forte recorrência de distribuição de lucro, onde o dividend yield médio nos últimos 5 anos está por volta de 2,27%. Outra empresa que faz parte das oportunidades
de Luiz Barsi é a Paranapanema, que não tem distribuído lucro, teve uma desvalorização de 25% nos últimos 12 meses, onde é uma empresa que atua no refinamento e fundição de cobre e semi-manufaturados de cobre. Nos últimos 5 anos teve uma rentabilidade negativa de 82%, nos últimos 10 anos 92% negativo. E o Barsi vê como oportunidade de crescimento nessa empresa. Bom, essa parte de oportunidade representa de 10 a 15% da carteira do Barsi. A parte de geração de renda representa de 80 a 90% da carteira do Barsi. Já a reserva de oportunidade representa cerca de 1 a 2% da carteira do Barsi. Onde, se a gente for analisar, dividir mais ou menos como ficaria, onde as empresas geradoras de renda ficariam com 84,2% e as empresas de oportunidade com mais ou menos 13,7% nessa média. Já a reserva de oportunidade ficaria mais ou menos em 2,1% por aí. E olha só, muita gente começa investindo pela parte de oportunidade, pega as empresas que estão em recuperação, empresas que não têm boas perspectivas de lucro e coloca a maior parte da carteira nessas empresas. Luiz Barsi não, faz diferente, coloca em empresas seguras que já vem apresentando uma forte distribuição de lucros recorrentes e coloca mais dinheiro nessas empresas, representando cerca de 80% da carteira dele. Ou seja, se você estiver começando ou até mesmo não tiver um bom patrimônio, não fica prestando tanta atenção nas empresas de oportunidade e investindo muito dinheiro nelas. Foca aí em boas empresas, empresas seguras e monta uma carteira previdenciária. Uma carteira que vai distribuir bons lucros e pagará sua aposentadoria. E com certeza, se você só investir em empresas de oportunidade, empresas com rolo, com recuperação, uma delas pode quebrar e você retardar a sua aposentadoria. E outra coisa interessante de comentar é que o Barsi fala que na geração de renda ele tem de 10 a 11 empresas. Já na parte de oportunidade ele tem de 10 a 15 empresas. Então todas as empresas que eu mostrei neste vídeo não são a totalidade de empresas que o Barsi tem em carteira, mas acredito que as maiores ações foram abordadas, visto que ele fala de forma recorrente sobre essas ações em suas entrevistas. Pesquisei várias entrevistas para fazer essa lista completa. E existe uma empresa que representa cerca de 40% da carteira de Luiz Barsi, e essa empresa trouxe bons frutos para ele, frutos na casa do bilhão, e sem dúvidas é o maior acerto da vida de Luiz Barsi. E eu fiz um vídeo só falando dessa empresa, e o vídeo está passando na tela. Clica no vídeo, confere que esse vídeo tá sensacional e você pode tirar bons